Olá, pecuaristas, técnicos, veterinários, zootecnistas, agrônomos e todos aqueles que trabalham na pecuária do Brasil. Meu nome é Ricardo Reuter Ruas, sou médico veterinário e inventor do descongelador eletrônico de sêmen Fertilize, pioneiro nessa tecnologia no Brasil, o número 1 no mercado brasileiro. Peço um minuto da sua atenção para demonstrar as vantagens da utilização do descongelador de sêmen Fertilize. O descongelador de sêmen Fertilize é uma tecnologia que automatiza o processo de descongelamento do sêmen. Dessa forma, ele facilita e agiliza o trabalho do inseminador, dando mais precisão à temperatura de descongelamento, o que gera maior índice de fertilidade por inseminação artificial. Entre as vantagens em se utilizar o descongelador Fertilize, nós podemos ressaltar a agilidade no processo da inseminação. É possível, com o uso dele, você inseminar um número muito maior de vacas por hora em relação ao processo manual. Então, com ele você agiliza o processo, conseguindo inseminar o maior número de vacas em cada sessão de trabalho. Uma das vantagens do descongelador Fertilize é o descongelamento simultâneo de até 10 palhetas finas em cada vez. Isso diminui o manuseio do botijão e acelera o processo de inseminação, permitindo, numa IATF e numa estação de monta, a redução significativa do tempo de realização do trabalho, economizando quase 1 minuto por vaca inseminada. O descongelador de sêmen Fertilize foi testado pela Embrapa, que comprovou outras vantagens. Uma delas, a elevação da taxa de concepção em 12,6% em relação ao sistema utilizado tradicionalmente pelos pesquisadores da Embrapa. Isso significou um incremento de quase 30% na eficiência da inseminação daquela unidade. Aumento da taxa de prenhez significa menor intervalo entre partos, significa menos vacas secas por ano, significa mais crias nascidas por ano. Essas vantagens são conseguidas com o uso do descongelador Fertilize. Ele aumenta a taxa de prenhez porque a temperatura de 35,5 graus permite um descongelamento uniforme da dose de sêmen, o que favorece a sobrevivência de um maior número de espermatozoides viáveis. Quando você for adquirir um descongelador de sêmen, vai encontrar no mercado cerca de 5 ou 6 marcas. Vou lhe dizer por que você deve escolher o Fertilize. O descongelador Fertilize é o único que tem divisória para a separação de até 4 touros. Dessa forma, mesmo quando existe o acasalamento num volume grande de matrizes, você pode trabalhar com o sêmen separadamente e atender à agilidade do processo. Uma vez que é descongelado simultaneamente até 10 palhetas finas, ganha-se velocidade e agilidade no trabalho da inseminação. Na IATF, isso significa também reduzir a janela de tempo entre a aplicação do hormônio e a inseminação artificial. O Fertilize tem uma outra característica da sinalização quando a temperatura ambiente está acima de 37 graus. Isso ocorre em tardes quentes, quando a temperatura atinge 38, 39 graus à sombra em alguns estados brasileiros. Nós colocamos um dispositivo onde o Fertilize alerta com a luz verde alternada com vermelha quando isso ocorre. Dessa forma, você, usuário, pode diminuir a temperatura da água retemperando e sempre mantendo o número de palhetas adequado para aquele momento da inseminação. Ele tem um timer de 30 segundos que, uma vez acionado, marca o tempo necessário ao correto descongelamento. O descongelador de sêmen Fertilize tem uma relação custo-benefício extremamente favorável. É o investimento mais barato que uma propriedade pode fazer e de alto impacto no número de crias nascidas por ano. Ele custa basicamente o preço de uma cria de valor comercial, só que ele traz mais 6, mais 8, mais 10% de crias nascidas numa estação de monta. É o que comprovam as pesquisas que podem ser vistas no site www.fertilize.vet.br, onde também se encontram depoimentos de muitos usuários. O equipamento Fertilize foi testado pela Embrapa e é recomendado pela ASBI. Como utilizar o descongelador Fertilize? Coloque água limpa e fresca em seu recipiente. Ligue o equipamento a uma tomada de energia. A luz vermelha indica que a água está em aquecimento. Aguarde a luz passar para verde para iniciar o descongelamento. A velocidade de aquecimento desse equipamento
é em torno de 1 grau por minuto. Dessa forma, a temperatura inicial sendo de 25 graus, ele vai demorar cerca de 10 minutos para atingir a temperatura ideal e passar para a luz verde. Ao descongelar simultaneamente 10 palhetas finas ou 5 palhetas médias, aciona-se o timer para marcar o tempo mínimo para a primeira palheta. As demais estarão prontas e podem ser retiradas na medida de sua necessidade. O sêmen pode permanecer nessa temperatura por até 90 minutos